E aí, meus amigos, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu sou o Medina e tá começando um episódio muito especial de collab aqui no Power Play, na DunamisCon, com Hub Podcast, Positivamente e Dunamis Hangout. Aqui do meu lado hoje, esse host maravilhoso. Pela primeira vez aparecendo, é verdade. O homem que fica por trás das câmeras hoje está nas câmeras. Marcelo, e aí, tudo bem? Prazer, uma honra estar aqui junto. Uma honra recebê-los, estar aqui na DunamisCon, no maior evento de jovens da América Latina. Eu tô falando assim, eu nem sei se é, mas pra mim mas joga! E tá se a gente jogar certo. Com firmeza, a galera acredita e vem. Tá tudo certo. É a maior... Tem que falar com confiança. Exato. É maior. Se não é, a gente profetiza, será? É isso, Exatamente. E antes da gente apresentar os nossos convidados, quero falar dos nossos parceiros, que, Marcelo, deixa eu contar pra você, a Sobrancelhas é uma das maiores franquias de produtos e serviços para mulheres do Brasil. Tem mais de 10 anos já de mercado, mais de 13 milhões de pessoas atendidas. Eles têm no Brasil, Bolívia, Argentina, Estados Unidos e Portugal. Mais do que consolidados. Incrível. Não, é a maior. A maior na maior. Exatamente. Então, para você, deixa eu te falar, para você que está procurando, minha sobrancelha tá muito feia, meu Deus do céu, tá igual o Monteiro Lobato, tá juntando aqui. As sobrancelhas nem precisa marcar horário. Você chega lá, se tem no shopping na sua cidade, aonde tem na sua cidade, você chega e é atendida. Então, produtos e serviços de excelência para cuidar da beleza e não só da mulher. Para essa cutis aqui também, ó, também tem. Essa barba de senhor também? Exatamente. Inclusive tem loção pós-barba, tem tudo isso aí. Então, meus amigos, sobrancelhas aqui na descrição, tá o contato para vocês conhecerem, é isso. Muito bom. Você pode introduzir os nossos Com participantes? certeza. Temos pessoas especiais hoje aqui. E lógico que um pouco antes de entrar aqui na abertura com vocês, é sobre tema. Para você que está aqui, para você já entender que esse episódio é especial sobre namoro e santidade. Exato. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo de 1 minuto. Melhor do que eu apresentar vocês, é vocês se apresentarem. Que aí vocês vão se conectar com eles e a gente já toca as primeiras perguntas e conecta, pode ser? Pode ser. As damas primeiro. Então, Jaqueline Hayashi. Tá bom. Prazer, gente. Eu sou Jaqueline Hayashi, uma nordestina paulista. Yeah. Casada com um japonês. Então, uma nordestina casada com um japonês, uma mistura cultural maravilhosa. Sou mãe. Tenho 2 filhos, o Matheus e a Bibi. Matheus com 16 anos, a Bianca ali com 13 anos. Né? Nós trabalhamos, eu e o meu esposo, nós servimos a Zion, ao Dunamis também. Passamos mais de 10 anos trabalhando com o Ministério Infantil. E hoje a gente está ali na Zion, com a Zion Global, e também no início de uma escola chamada Victory International School. Demais. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Muito bom. Muito bom. Bom, eu sou o Nelson. Sou pastor desde 1998. Esse ano tive a alegria de completar 26 anos de ministério pastoral. Trabalho com adolescentes e jovens há pouco tempo. Comecei a trabalhar com adolescentes em 1991. Olha só. Eu era um adolescente, mas liderava 50 adolescentes na igreja do Nazareno, em Vila Velha, no Espírito Santo, lugar onde atualmente resido. Me tornei pastor na Igreja do Nazareno ali em Vila Velha e temos atualmente exercido o nosso ministério pastoral, além de servir a igreja local também através de um movimento chamado Escolhi Esperar. Que é o seu sobrenome, né? É o Nelson Júnior Escolhi Esperar. Mas tem gente que leva isso muito a sério, então tem gente que faz esperar, aí não me busca no aeroporto, tem que ficar esperando. Eu chego nos lugares, é só porque escolhi esperar. Você não escolheu? Exatamente. Né? Pessoal muito radical nesse assunto, né? Esperar só pro casamento, gente. Pro resto, eu não odeio esperar. E o Escolhi Esperar, se eu não me engano, tem uns 15 anos. Isso, o Escolhi Esperar começou em 2011, especificamente. Muito bom. E viralizou muito rápido na internet, e hoje mais ou menos 5 milhões de seguidores das redes sociais. Eu fui impactado por vocês lá atrás. Tô velho mesmo. Um homem de barba branca, né? Olha falando só. Isso, eu me senti agora assim, um idoso, né? Eu, apesar dessa barba de ancião já, né, branca, eu tenho 34 anos. E não, tá novo. Eu fui impactado mesmo. Lá atrás, quando o Senhor me alcançou, eu de alguma maneira fui impactado por isso. Esperar. Bom,
Muito bom. E eu queria, eu acho que talvez uma pergunta que para a gente iniciar. Vamos lá, a gente está quase em 2025, 2024 no final. O jovem ainda tem que esperar? Do jeito que a gente vive hoje, do jeito que os jovens, na verdade, o adolescente já não está esperando, tem crianças não esperando. Por que os jovens têm que esperar? Então, no nosso caso, sobre o Escolhi Esperar, é interessante eu poder só esclarecer sobre como nasceu o movimento. O Escolhi Esperar é um movimento de pureza sexual, né? É o esperar o casamento. Muita gente acha que o Escolhi Esperar para ficar esperando o amor da sua vida bater na sua porta. Quem bate na nossa porta é o Mercado Livre, o carteiro, né? É o amor da nossa vida. Não é o príncipe encantado. Então, não é sobre isso o Escolhi Esperar. O Escolhi Esperar é um movimento, primeiro, de pureza sexual, onde nós resgatamos, né, o valor bíblico sobre a importância de se guardar para o casamento. Hebreus, capítulo 13, há um versículo em que está escrito que bendito, bem-aventurado, feliz, abençoado é o leito sem mácula. Né? Então, o sexo é um presente de Deus, é uma criação divina, porém foi feito para a aliança do casamento. Ele é a aliança do casamento. Então, o Escolhi Esperar é estimular, encorajar e fortalecer as pessoas a entenderem o propósito de Deus para a nossa sexualidade, né? E no que diz respeito às nossas experiências sexuais, nos guardarmos e nos preservarmos para o nosso casamento, o que hoje em dia é um movimento contra a cultura. Né? Hoje há uma agenda, hoje está com o nome de woke ou agenda progressista, já teve várias fantasias, vários nomes, vários rótulos, né? Eles embalam numa embalagem bonitinha, um dia foi liberdade sexual na década de 60, mas é sempre com o mesmo propósito, né? Que é o quê? Adulterar o plano original de Deus, Sim. que é guardar o nosso corpo para o casamento. Então, respondendo a sua pergunta, né? Eu tenho que esperar sempre, porque é bíblico. A Bíblia não mudou, né? A Bíblia não mudou. Tem gente querendo atualizar a Bíblia? Tem, mas a Bíblia não muda. Mas tem uma coisa que não atualiza, que é a relação com o Espírito Santo. Você comentando, pastor, eu lembrei quando eu pedi a minha esposa em casamento. Recém-chegado na igreja, 19 anos, uma vida em adultério, apesar de jovem, um lar que vinha com muita droga, promiscuidade, e de repente Jesus entra na minha história. E aí eu tomo a decisão de casar cedo. E eu conheço a Ju, 3 meses ali na igreja, e eu resolvo pedir ela em namoro, mas eu já pedi ela em namoro com a condição de casamento. Falei, só vou namorar se for para casar. E eu fiz essa brincadeira que tem uma coisa que jamais também pode atualizar a relação com o Espírito Santo, porque desde lá atrás até hoje, até o fim, nós teremos os frutos do Espírito. Como um jovem, de fato, vive a pureza e a santidade sem ter, de fato, a consciência disso tudo. Porque lá atrás, não só o Marcelo, mas outros podem tomar uma decisão dessa. Como essa consciência se desperta? É só o Espírito Santo? É a palavra de Deus? O que muda na cabeça de um jovem? Ou como pode mudar a cabeça de um jovem para isso acontecer? Para tomar essa decisão radical? Só namora se for para casar. E mais, em santidade. É verdade, se guardando. É um grande desafio. O Escolhi Esperar começou em 2011, então são 26 anos de ministério pastoral. E as pessoas perguntam, por que começou o Escolhi Esperar? Começou quando, em 2010, saiu uma pesquisa de um Instituto Cristão de Pesquisa, acho que é IPEC o nome, e eu me assustei com aquele dado, sobre o comportamento sexual do jovem evangélico no Brasil. E aquela pesquisa mostrava que a cada 10 jovens solteiros na igreja, a cada 10, 7 não eram mais virgens. E metade tinha uma vida sexualmente ativa. Então, quando eu me deparei com aquele número, eu falei, uau, então a cada 10 jovens na igreja, 7 já não são mais virgens, sobram 3. Na igreja. Na igreja. Desses 3, 2, se não for bem instruído, quando namorar, vão lutar muito para conseguir casar virgem. Sim. Porque nós temos hormônios, né? E costumam brincar, né? Hormônio e demônio são palavras muito parecidas, né? O hormônio não é do demônio, mas o demônio, às vezes, incita o nosso hormônio, né? Então, aí, desses 3, 2 vão lutar muito para casar virgem. Sobra 1.
Esse um está sobrando porque ninguém quis, falta de oportunidade mesmo. Então, o caminho, a igreja precisa ensinar sobre isso, tratar sobre isso. Foi assim que o Escolha Esperar surgiu, é uma resposta a esse vácuo que tinha. Nós estamos falando de 2010, que não é muito longe, 14 anos atrás. Muita coisa mudou com o advento da internet e principalmente redes sociais. Em 2010 ali nós tínhamos Orkut, Deus o tenha, né? Não está mais entre Nunca ouvi nós. falar. Não É só quem é velho usou. Tentou pessoal ressuscitar mais- algumas vezes, mas... E estava nascendo o Twitter. Ele estava vindo como uma febre, né? Tinha sido lançado nos Estados Unidos e estava vindo para o Brasil. Só não tinha WhatsApp, Instagram, TikTok, nada disso que se tem hoje. Facebook no Brasil também não funcionava. E foi ali que viralizou, porque há uma demanda reprimida, uma necessidade de se ensinar sobre isso. Mas isso não vem só numa obra do Espírito Santo. É preciso ensinarmos aos solteiros cristãos qual é o propósito de Deus para a vida emocional e a sexualidade deles. Até eu queria perguntar para a Jaque, como você e o Lucas trabalham com o Ministério Infantil, se já existe uma forma da gente conseguir, já no Ministério Infantil, já colocar isso para as crianças também, dessa pureza, dessa santidade. Tem algum jeito da gente já iniciar isso? Sim, com certeza, né? Quando a gente está falando sobre o Evangelho e a gente está falando sobre cosmovisão cristã, que é a filosofia cristã, é importantíssimo trazer isso já na infância. Então, dentro do Ministério Infantil, ali dentro da Zion, a gente trabalha desde as crianças de 2 aninhos a cosmovisão cristã. Ou seja, ela saber de onde ela veio, como o mal surgiu, como a gente pode consertar o mundo. E no entendimento de onde ela veio, é importante você ensinar para a criança que ela veio de um pai bom que a fez à imagem e semelhança de Deus. E que Jesus Cristo, quando ele veio, ele ressuscita não só em espírito, ele ressuscita em corpo. E o entendimento delas na ressurreição corpórea de Cristo traz o entendimento da importância do corpo humano, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando a gente ensina para as crianças, e a gente ensina isso desde os 2 aninhos, quando a gente ensina o período que Jesus Cristo veio ali, né, na Roma e Grécia, nesse período da filosofia grega, que já existia ali 5 séculos antes de Jesus, então para os gregos e os romanos, o corpo não era importante, tanto que tinha infanticídio, promiscuidade, poligamia. Quando Jesus ele vem e ele deixa claro que depois que ele ressuscitou, ele veio em corpo, ele está resgatando a importância do corpo humano, trazendo o resgate da pureza, trazendo o resgate da santidade. Então, quando a gente ensina isso para as crianças, elas já crescem entendendo que elas não vão perder a virgindade, não porque papai e mamãe não deixaram ou a igreja é opressora. Não, elas vão se guardar porque elas entendem que o corpo delas é importante e que elas não podem deixar ninguém tocar. Elas precisam esperar alguém que seja digno no tempo certo para construir algo que é deixar legado. Então, a gente traz isso para as crianças e é importante a igreja trazer esse assunto para dentro. Eu lembro que semana passada a gente estava ensinando para crianças de 7 a 11 anos, por exemplo, contra o feminismo. O que o feminismo e a Bíblia falam contrário? Por que o feminismo é um mal na nossa sociedade? Que está justamente na visão errada de corpo. Então, quando você traz a verdade para as crianças, você está protegendo o coraçãozinho dela de todas essas mentiras. Então, sim, é possível e necessário. Muito bom. Isso me fez lembrar a lei da primeira menção. Exatamente. E ouvindo a pastora Jaque, faz todo sentido, porque por que precisa um movimento como Escolha Esperar? É justamente por conta dessa falta, dessa omissão, dessa ausência. Porque se ensinasse as crianças, como a pastora Jaque está falando, movimentos como Escolha Esperar não fariam sentido. Mas eu acho que ainda assim faz sentido, Nelson, porque mesmo tendo a igreja, né, como talvez não, a maior instituição de resgate e transformação da sociedade, pessoas às vezes não têm acesso à igreja, o movimento como Escolhi Esperar vai dar um alerta para elas. Opa, eu não sabia disso, eu não sabia se era possível esperar, deixa eu ouvir. Então, o movimento Esperar junto com a igreja é incrível. Entendi. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, gente, se a igreja cumprisse esse papel, né, de trazer a identidade da criança, essa restauração de identidade, né? Para o meio cristão, talvez não seria necessário. No meio cristão, né? Porque aí é chovendo molhado. Por exemplo, eu fui ministrar na Zion
sobre a temática. Aí você não precisa ficar falando sobre o que é chovendo molhado, porque é uma comunidade de fé que ensina os princípios. Então é muito mais fácil do que chegar em lugares, eu chego às vezes em igrejas que não falam absolutamente nada. Zero. Que é a maior parte ainda da igreja brasileira. A maior parte, né? O adolescente nunca nem ouviu que ele tem que se guardar. O abuso sexual acontece justamente pela ausência de ministérios como esse que a pastora Jaque está falando, porque a criança não sabe que o corpo dela é sagrado, não se toca. O abusador só consegue prosperar porque ela não tem essa informação. Né? Porque o abusador não é um desconhecido, o abusador é alguém da confiança da criança ou da família. Né? Então, olha como que existem mecanismos de proteção que Deus criou, como a Jaque falou, não é sobre pode ou não pode, certo ou errado. É um mecanismo de proteção que Deus criou. Princípios, né, que protegem e moldam propósitos. Até porque se pureza for somente para até o casamento, as pessoas quando casam, elas vão fazer o que elas quiserem. Aí entra a libertinagem. Entra na libertinagem e também na promiscuidade. Isso. A perversão sexual, ela continua depois do casamento, se você não tem Total. entendimento de pureza. Eu aprendi muito na santidade. Imagina, eu tinha um lar de promiscuidade. Eu ia para as casas, os swings, esses lugares sujos. A minha mente era perturbada mesmo. Eu tive que lutar diariamente para poder minha mentalidade mudar. Porque uma coisa é falar de criança, primeira menção, vamos colocar princípios para proteger promessas e propósitos, né? Outra coisa era na frente. Você pega um jovem de 18, 19 anos, e aí a metanoia ela é muito mais radical. Eu lembrei de outro dado, quando o pastor estava falando sobre 7 jovens, eu fiquei assustado também, que existe sobre uma pesquisa em relação à pornografia. Eu fiquei assustado também. De 7 a 8 homens cristãos na igreja consomem pornografia. E aí você vai entender que, a raiz desses pecados é a porneia. Essa promiscuidade, essa perturbação, essa desconstrução do sexo, do corpo, da santidade, da pureza. E aí a gente vai para um outro lado, o adulto. O que a gente faz agora, então, já que a gente entende o caminho com o jovem, da lei da primeira menção, com o adulto? Como que o adulto, aí fala o jovem, 17, 18, 19, até 50, 60, 70 anos, para sair desse lugar? Porque santidade, pureza, precisa ser uma prática diária. Como que se vive isso? Primeiro, uma transformação de mente. Então, a gente fala sobre conhecimento, entendimento e sabedoria. Uma coisa é você ter conhecimento. Tá, eu preciso ser puro. Tudo bem. Agora, você precisa de entendimento. Às vezes, a gente traz para a igreja e para as pessoas conhecimento. Só que se elas não têm entendimento, elas não vão conseguir agir em sabedoria. Porque elas não entenderam. E para entender, você precisa do Espírito Santo e também de alguém que traga ensino para você. Para trazer clareza. Para trazer clareza. Isso. Então, quando você explica para as pessoas o mal que a pornografia causa, o porquê não. Então, a gente sempre trabalha com o que, porquê e como. Então, o que é pornografia, por que ela é tão danosa e como você vai sair dela. Então, primeiro você entender quem é você diante de Deus, né? A busca pela santidade. Outra coisa não basta só ser crente, você precisa andar em santidade. O teu processo de santificação, teu amadurecimento. Então, você começa num caminhar diferente. Então, você tem que mudar a forma como você fala, a forma como você age, a forma como você se relaciona. Então, a gente fala, né? Você monta um sistema de guarda-reios para que você não volte mais para o lugar que você quer sair. Então, uma pessoa que quer se livrar de pornografia, ela não pode ir para a cama com o celular na mão. Ela tem que ter alguém para ajudar a fiscalizar o seu próprio celular. Porque, às vezes, o inimigo fala, não, você é fraco. Não é, você precisa ser muito forte para pedir ajuda. Você precisa ser muito forte para pedir alguém para caminhar junto com você. Então, quando essa pessoa ela entende a necessidade de se livrar, não só desse pecado, desse vício, desse hábito destrutivo, ela vai se cercar de boas companhias, ela vai ser cheia com o Espírito Santo, ela vai entender a importância de buscar o Senhor em primeiro lugar, ela vai se livrar de hábitos danosos, por exemplo, se é o celular que faz ela cair, é
bíblico, né? Se é tua mão, corta a mão. Se é o celular, Olho, corta o celular. Se são conversas pornográficas, corta. Se são grupos de WhatsApp, corta. Então, ter alguém maduro para ajudar nesse processo, que é o discipulado, você facilita a saída dessa pessoa. O problema é que dentro das igrejas, muitas vezes você não fala disso, só ora, fala assim, em nome de Jesus, agora sai o vício de pornografia. A pessoa fala, tá bom, agora eu tô livre. E ela volta a agir da mesma maneira, Sim. porque ela não entendeu que aquele vício, ele traz repercussões espirituais, físicas e emocionais. E ela vai ter que montar um guarda-reio espiritual, físico e emocional. E a gente, na verdade, já está até caminhando para o final, que hoje é um episódio mais curto, Sim. mas o que eu queria, na verdade, para a gente encerrar? A gente sabe o que não se fazer. Então, a gente não pode... tudo que a gente conversou aqui, mas o que a gente deve fazer? Boa. O que o jovem deve fazer, então? São disciplinas espirituais. A Bíblia nos ensina a desenvolvermos disciplinas espirituais. Por exemplo, oração, uma vida de oração é uma disciplina espiritual. Porque assim como o meu corpo precisa estar em movimento para que eu possa me fortalecer, como que eu fortaleço minha musculatura física? Através de atividades físicas, né? Através da musculação. Sim. Por exemplo, eu fortaleço e ganho massa magra. Na vida espiritual, sobre nosso espírito, é a mesma coisa. Nós precisamos ter atividades espirituais. Oração é uma dessas atividades. Uma vida de jejum, ela é uma disciplina espiritual. Uma vida de meditação diária na palavra de Deus, me alimentando, né? Através da palavra. A própria palavra de Deus revela em Salmo, né? Como manterá jovem puro o seu caminho, observando a palavra de Deus. É uma outra atividade espiritual. Então, quando eu pratico as disciplinas espirituais, eu estou fortalecendo meu homem interior, a mulher interior, né? E todos os dias crucificando a minha velha natureza em Cristo, porque todo dia o velho homem quer ressuscitar, né? O velho ser quer ressuscitar. Então, são através de práticas espirituais, e isso é diário. Não é só indo no culto no domingo à noite, que isso não é A disciplina, vida com a Deus. mesma, que nem você citou, a mesma disciplina que tem para o corpo, você tem que ter para o espiritual. Muito bom. E você vira na vida de Jesus, né? É, Jesus orava todos os dias. Jesus... E eu vou mais um pouco além disso, né? A Paulo fala ali em Coríntios, foge da imoralidade. Então, a Bíblia diz que resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo você resiste, mas a imoralidade você foge. Foge. Então, não adianta Muito você bom. querer uma vida de santidade assistindo Game of Thrones. Não tem como. A pastora estava falando sobre o celular e eu lembrei, eu tive muita dificuldade. Porque droga foi fácil. Depois, a luta pela santidade, mudar essa mente, de fato, as práticas espirituais foram fundamentais para eu viver santidade, minha mente mudar. Mas um segundo ponto foi isso. Eu lembro que eu instalava lá atrás, quando o Google ainda não tinha filtro no Google Imagens, porque qualquer coisa que você buscava lá em 2010 no Google Imagens, você buscava cadeira, tinha pornografia com cadeira na imagem. Então eu instalava filtros, plugins. Para não receber. Eu mapeava o momento que o gatilho batia para eu pecar. E eu falava, opa, então se aqui tá o gatilho, eu vou contornar ele até... São os guarda-reios que a pastora já falou. Muito bom. Eu amo as cartas de Paulo, porque ele fala, né, em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, você tem que abrir mão de amizades, conversas de todos os tipos. Então, quando o jovem, ele entende as consequências da perversão sexual, e eu falo para as meninas, um dia você vai ter que contar para os teus filhos a vida pregressa que você vai ter. Então, escolhe a história que você quer contar. Muito você bom. quer contar uma história de total perdição e depois, claro, de uma restauração ou de alguém que soube esperar, e aí vai ser mais fácil você ensinar a sua filha que é possível esperar. Muito bom. Então, quando você entende, como a pastora Júnior pregou hoje, né, sobre o entendimento de legado, você sabe que a tua história não é só tua, né? Você vai contar a tua história para as próximas gerações. Então, escreve bem essa história. Tenha entendimento para que você possa agir em sabedoria. Muito bom, muito bom. Tem 2 livros práticos que eu li uma época que talvez pode ajudar essa questão da pornografia e vencer essa imoralidade.
hábitos atômicos, eu falei no primeiro episódio, e poder do hábito, porque nós temos hábitos pecaminosos. Sim. E a pornografia, a falta de santidade, de fato, precisa ser vencida e entendida, né? O segundo passo ali, conhecimento e entendimento. E Eu aí posso sim, só deixar um alerta para os pais que Sim. estão nos ouvindo? Hoje a gente sabe que as crianças, elas acessam a pornografia a partir de 7, 8 anos de Meu idade. Deus. Meu Em Deus. aparelhos dados pelos próprios pais. Então, pais precisam agir em sabedoria, porque por falta de sabedoria, tem uma geração se perdendo. Então, pais que estão nos ouvindo, se seu filho tem um celular sem controle nenhum, tome esse celular da mão dessa criança e haja como um pai e uma mãe cristã e temente ao Senhor precisa agir. É porque, Em na nome de verdade, nem precisa você fazer uma pesquisa em algo pornográfico. O próprio TikTok e o Instagram Você tá tá lotado. entendendo? Então, não, meu filho tá no TikTok, tá tranquilo. Não tá, de jeito Não tá a nenhum. cultura às vezes- enraizada com essa... E às vezes também nós protegemos os nossos filhos dentro de casa, né? Mas precisamos lembrar que nosso filho vai para a escola. E às vezes também, por exemplo, a gente não dá um celular para um filho de Sim. 7 anos na escola, mas o coleguinha dele na escola tem vídeos que mostram Uhum. para ele. Então, também tem um diálogo aberto, Exatamente. conversa dentro de casa. A primeira menção. A primeira menção. Por quê? Muito Para bom. proteger os nossos filhos, porque às vezes a gente consegue proteger dentro de casa, mas a gente sabe que na escola o coleguinha mostra os vídeos que às vezes a gente consegue evitar dentro de casa, mas Muito não bom. dentro da escola. Muito bom. Por Por isso isso, que pode falar. a sabedoria, né, ela não é só um ato, são vários. Vários. Né? Então, você ter uma boa conversa, você limitar o uso de celular com os seus filhos, conversar sobre os perigos de pornografia, escolher as amizades, escolher bem a escola. São várias escolhas sábias, porque a gente sempre fala, né? Para o cristão não existe a opção de certo e errado. Errado não é uma opção. Agora a gente tem que escolher entre Verdade. certo e sábio. Nem tudo que é certo é sábio. É certo levar os amigos da sua escola, né? Para deixar seu filho dormir na casa dos seus amigos, não é errado. Mas será que é sábio você deixar seu filho dormir numa casa que você não conhece, você não sabe as pessoas que estão lá dentro? Uhum. Não é sábio. Então, nem tudo que é certo é sábio, mas tudo que é sábio é certo. Muito Amém. bom. Olha, Eu lembro que eu falava para os jovens quase a isso mulher sobre... sábia edifica a sua casa, total, né? total. Rapaz, Eu lembro, eu fiquei 15 anos, viu, Medina, cuidando de jovens. Por isso que a Como barba tá obreiro. branca. Por isso que a barba tá branca. agora eu entendi. No Agora eu nosso entendi. ministério passaram ali uns 1000 jovens esses 15 anos. Agora me forçaram. Falaram, agora você vai para casais, adultos, já ficou velho. Aí eu falava muito para os jovens o seguinte, quando eu discipulava, falava, nem tudo que é bom é prazeroso. Ou melhor, nem tudo que é prazeroso é bom, mas Tudo que é bom. tudo que é bom é prazeroso, porque só Deus é bom. Uhum. Então Amém. só vem dele coisa boa. Amém. O que vem do mundo, muitas vezes, vem com cara de prazer, É. mas não é bom. Muito bom. É isso. Muito Queria bom. agradecer vocês. Aliás, não é só agradecer, tem presentinhos. Ah, é verdade. Uau! É até bom falar Hum. e agradecer Pra você. em dois motivos os patrocinadores. É muito bom marcas acreditarem em conteúdo com É propósito. verdade, Aham. verdade. A gente É. está começando a construir no Brasil um caminho fortíssimo, que são de marcas apoiando grandes projetos. Uhum. Então você, que é proprietário, dono de outras marcas, Exato. assim como Sobrancelhas, que tem visão e propósito, entra nos grandes projetos que a gente vai construir um novo caminho para nossa nação. Olha que legal. Além dos produtos, tem um livro da Luzia, que é a fundadora da Muito bom. Sobrancelhas, que é o Devocional do Empreendedor. Olha Muito isso. legal também. Empreendedor E- com propósito. Exatamente. Muito legal, Muito bom. Exatamente. muito legal. Esse aqui é seu. Agradeço o presente, adoro mimos. Vai poder Muito bom. cuidar da pele. Olha, você que faz a barba, tem loção pós-barba. Tô vendo tem aqui. isso aí. Pra você tem gloss, tem sérum. Nem sei o que é sérum, mas eu sei que tem. Olha, tem- Mas tem aí. Obrigada, Obrigado, gente. parabéns aí Obrigada. aos patrocinadores por investirem e acreditarem em Isso. conteúdos com propósito. É Muito isso. bom. Gente, Obrigada, obrigado. um prazer. Obrigado. Alegria nossa. Ah, muito importante. A produção aqui. É outro Meu Deus, nível. a produção é incrível. Outro nível, outro patamar. Eu queria pedir para você, para fazer uma oração pra gente, Nelson. Cara, Jesus, saiu o sanduíche. A hora que eu fui falar, eu falei assim, para você. É porque tá Saiu. dando um delay aqui, Tem um pessoal. delayzinho, galera. Eu fui falar, saiu A gente enroscado. fala mais devagar. Mas- É estranho, né? Mas faz uma oração pra gente encerrar, pode ser? Bem. Muito bom. Pai, obrigado por esse tempo.
Pedimos que esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, aqueles que chegaram até o final desse conteúdo possam ser instrumentos, ó Deus, não foram só edificados pessoalmente, mas instrumento para compartilhar e fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas que precisam entender o propósito do Senhor para todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida sentimental e a nossa sexualidade. Sabemos que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, e nós dizemos sim às tuas veredas, aos teus caminhos e aos teus propósitos. E o Senhor possa estar abençoando, Deus, toda a equipe que está trabalhando, todo mundo que está assistindo, os patrocinadores, Deus, que investem e acreditam em projetos como esse. Amém. E que o teu reino possa ser estabelecido em lares e em corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Jaque. Obrigada. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Nelson, Jaque. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito bom gravar contigo, meu Tá vendo? Nem doeu. Nem doeu. Gente, se inscreva nesse canal, se inscreva em todos os canais, na verdade, acompanhe positivamente, acompanhe o Dunamis Hangout, porque tá saindo muito conteúdo. Vou até tirar isso aqui, meu Deus. Eu tô brigando com o fone. Tá saindo muito conteúdo, então se inscreva nos canais, acompanhe tudo que tá rolando, porque tá rolando muita coisa legal, principalmente que tá sendo gravado aqui, na Dunamis Com. Então é isso. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.